Alô, gente, tudo bom? Mais uma vez nós voltamos com a nossa palestra. Eu sou o professor e doutor Fernando Joaquim de Santana e nesse vídeo agora nós queremos falar para você que nos acompanha, que nos segue. Eu quero falar para vocês o seguinte tema: vencendo o medo na pandemia, ok? Muito bem, antes de tudo a gente precisa aprender alguns conceitos básicos, na verdade. Precisamos aprender sobre a questão do medo. O medo, todo ser humano tem medo de alguma coisa. É normal se ter medo. Tem gente que tem muito medo, tem outros que tem pouco medo. Então isso aí varia muito de pessoas para pessoas. Por exemplo, tem mulheres que têm medo de uma simples barata que está passando no chão, mas não tem medo de um cachorro, pitbull. Então isso varia muito das pessoas. Tem pessoas que têm medo de algo e outros não têm medo de outras coisas, tá ok? Bom, o medo em parte ele é ruim, mas em parte o medo também ele é bom. Quando é que o medo ele se torna ruim? É quando você chega ao que nós chamamos de fobia. Mas o que é a palavra fobia? Fobia é um medo exagerado. Mas um exemplo de fobia é quando a pessoa acredita que todo mundo é inimigo, todo mundo não presta, ele não tem medo de sair até na porta de casa porque acha que vai ser assaltado, ele tem medo até do vento, da sombra, enfim, tem medo de tudo e de todos, ao ponto de não querer sair de casa e se fechar dentro de quatro paredes e não vive na sociedade, em uma sociabilização, ok? Então, esse medo chamado fobia não é muito bom, porque você tem que se relacionar, ou melhor, se interrelacionar com as pessoas. Já pensou naquele exemplo lá, daquele bonequinho, daquele desenho épico do Capitão Caverna? Na filosofia, nós trabalhamos muito essa questão do Capitão Caverna. Capitão Caverna é aquele bichinho lá que tem um cacetete bem grande, uma madeira, um cacetete bem grande, que é mais pesado do que ele. E o Capitão Caverna tem aquela mania de gritar: Capitão Caverna, e pum, e ele cai. Ele pensa que ele sabe voar, vai conseguir voar como uma ave, que voa. E o Capitão Caverna tenta voar e ele cai com o cacetete e tudo no chão e se esborracha lá, ok? Então, Capitão Caverna, o próprio título já diz capitão. Capitão vem de líder, vem de líder. E também capitão se entende, capitão vem de líder, e caverna é um lugar escuro e solitário. Então, Capitão Caverna, aquele bichinho lá, que tem lá o seu cacetete, ele vive numa caverna. Caverna é um lugar escuro, onde ninguém se relaciona e só tem aquela pessoa lá. Esse desenho animado, que é épico, é antigo, ele vem trazendo para nós, um sentido seguinte, que tem pessoas que se isolam dentro de uma caverna ao ponto de ele ser líder, um capitão, um líder da sua própria vida. Mas não existe líderes, não existe líderes sem liderados. Todo líder tem que ter os liderados, ou aqueles que o seguem. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que ele quer ser comandante, capitão da sua própria vida, isoladamente dentro de casa, ao ponto de não se relacionar com ninguém na sociedade, como ir a um hospital, se relacionar com o médico e pedir orientações médicas, com advogado, com engenheiro, numa igreja religiosa, com pastor e famílias. Enfim, essa pessoa se isola dentro de uma caverna, que nós chamamos caverna em dois sentidos: caverna física, que é a sua própria casa, ele se isola com medo de tudo e de todos, e a segunda caverna, a caverna psicológica, que é o seu próprio mundo interno, o seu próprio cérebro. Então saia dessa caverna, dessas duas cavernas, porque nós todos temos que interrelacionar, conversarmos e conviver uns com os outros, ok? Bom, então
o medo do lado negativo, nesse sentido negativo, não é bom. Agora existe também o medo do lado positivo. O medo positivo, o lado positivo, é aquele onde deixa você mais esperto, mais precavido. O medo muitas vezes faz com que você, por exemplo, na pandemia, nessa situação que estamos passando do Covid-19, o medo te traz, tá certo, uma advertência, que você tem que manter o distanciamento das pessoas, você tem que usar máscara, você tem que higienizar-se as mãos, tá? Com álcool gel ou com álcool 70, tá ok? De alguma forma você tem que se higienizar, até com produtos de higiene, que mate bactérias, vírus, etc. Então o medo tem um lado bom, que ele adverte você a tomar cuidados para que você aprenda a sobreviver através de uma educação, de uma higiene na sociedade, ok? Bom, então o medo, quando ele se torna fobia, ele faz com que você viva uma vida de fracasso, de derrota e fique atemorizado com tudo e com todos, ao ponto que tudo e todos estão contaminados, que você não possa falar, nem interagir, nem interrelacionar-se, ok? Vejam bem, uma coisa que tem que se entender é: nós podemos vencer o medo. Lembre-se do que eu falei no início, todos nós temos medos, mas nós podemos vencer o medo negativo, tá certo? Existem alguns passos importantes para que você possa vencer esse medo. Primeiro passo, você tem que acreditar em Deus acima de tudo e de todos. Primeiro passo para se vencer o medo, você tem que acreditar em Deus acima de tudo e de todos. Quando você focar em um Deus, em um ser superior, que Ele é o Todo-Poderoso, que vai te orientar, que vai te proteger, que vai te livrar, você aumenta a sua fé. A fé, tá certo? É um instrumento poderoso para que os seres humanos possam vencer os seus medos diversos. Os neurocientistas, alguns lançaram em revista americana, que quem pratica uma fé exercita oração, que é uma forma de meditação com o ser superior, em especial o Deus dos cristãos, né? Os deuses cristãos. Então, quem exercita essa fé e quem exercita uma oração, ele tem mais chances de sobreviver a uma pandemia, a momentos críticos da vida. Por quê? Porque você se sustenta, você se segura, você tem como âncora, você tem como porto seguro a um Deus que é todo poderoso, que vai estar sustentando nas suas mãos. Então, o primeiro passo para ser um vencedor em meio a uma pandemia, vencer o medo, é você acreditar em Deus acima de tudo e de todos. E com certeza esse Deus vai ser para você um porto seguro para você descansar. Segundo passo para ser um vencedor, você tem que acreditar em você mesmo. Primeiro passo, acreditar em Deus. Segundo passo para ser um vencedor, você tem que acreditar em você mesmo. Esse segundo passo é de grande relevância. Quando você acredita em você, você está dando um ponto ao potencial que há em você. Todo ser humano tem dentro de si, carrega dentro de si pontos tanto negativos como pontos positivos. Esses pontos positivos que há dentro de você, ele é que tem que ser explorado. Você tem que deixar ele florir de dentro de você, para que seja externado na sociedade e você possa viver ao dia a dia e dia a dia para ser um vencedor. Vamos lá. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar que você é um agente potencial, tá certo? Vencedor. Quando você inculca, tá certo, na sua cabeça, no seu coração,
que você é forte, você vai ser forte. Se você inculcar que você é fraco, você vai ser fraco. Uma certa história, eu vou dar exemplo para você nesse aconselhamento psicológico e também psicopedagógico educacional. Vamos lá. Uma certa vez, uma criança chegou para um velho pastor e perguntou para ele: pastor, de que tamanho é Deus? A criança perguntou para o pastor: pastor, de que tamanho é Deus? Aí o pastor era teólogo, filósofo, estudado, tinha tantos cursos de graduações e pós-graduações. O pastor tentou explicar para aquela criança quem era Deus, ou melhor, qual era o tamanho de Deus, né? O tamanho de Deus. Aí o pastor começou a explicar: olhe, minha filha, Deus, ele é mais alto do que os céus. Deus, os pés de Deus batem na terra, a cabeça dele bate na lua. E o pastor trouxe um monte de figurações, de retórica, figura retórica. Aí a criança dizia para o pastor: pastor, o senhor não me convenceu. Qual o tamanho de Deus? Aí o pastor disse assim: vamos fazer o seguinte, Deus, tá, nos meus conhecimentos, ele é tamanho de um avião, bem grandão, que quando esse avião está perto de você, você não consegue tocar ele com as duas mãos. Aí a criança disse para aquele velho pastor e teólogo: não, também o senhor não me respondeu de que tamanho é Deus. Bem, o pastor, ele usou todas as argumentações teológicas, filosóficas que ele tinha e não respondeu, ou melhor, não satisfez a pergunta daquela criança. Então, automaticamente aquela criança disse para o pastor: pastor, já que o senhor não responde de que tamanho é Deus, eu vou responder para o senhor. Deus é do tamanho da sua fé. Você entendeu? Aquela criança disse: Deus é tamanho da sua fé. Ou melhor dizendo, ou melhor interpretando, Deus é tamanho da sua fé, em certo sentido. Se você acreditar que Deus é pequeno, Deus será pequeno conforme a sua fé. Se você acreditar que Deus é grande conforme a sua fé, Deus será grande para você. O que eu quero dizer com isto? Que você, meu querido, que está ouvindo esse vídeo, aula ou aconselhamento, se você, dentro de você, acreditar que Deus é pequeno, Deus será pequeno para você e no seu mundo. Se você acreditar que Deus é grande, Deus será grande no seu mundo. Então, a partir de agora, comece a acreditar, primeiro, em Deus, acima de tudo e todos. Segundo, comece a acreditar em você mesmo, porque você é um agente potencial de fé, de acreditar, de lutar, de vencer e de prosseguir, ok? Nós vamos vencer o medo. Primeiro, acreditando em Deus acima de tudo e de todos. Segundo, acreditando em nós mesmos. A pandemia simplesmente é um período passageiro que nós estamos passando, como tantos e tantos outros períodos que nós passamos na história, como doenças gravíssimas, o ebola, febre amarela. Passou e foi descoberto a vacina. E uma criticidade, as mídias, as redes de televisão, também as redes de rádio, também eles estão publicando, gerando medo, temores às pessoas, que faz com que as pessoas fiquem fragilizadas e fiquem com fobia, medo exagerado. Mas você não, você aprendeu que você é um vencedor. Você aprendeu que você, para ser um vencedor, tem que acreditar primeiro em Deus, acima de tudo e acima de todos. Segundo, você tem que acreditar em você mesmo. Viva a vida, aproveite. Quem partiu foi permissão de Deus. Quem está vivendo, como você, tem que aprender a sociabilizar-se, conviver e ter esperança que dias melhores virão. Sucesso!
Um abraço do professor e doutor Fernando Joaquim e aperta aí no sininho e nos segue nesse exato momento. Um abraço.